haver de atravessar as regiões, no seu esforço de ganhar passagem, ali as águas do grande rio param e descansam. Parecem relembrar os bandeirantes que partiram, os índios ao peso do trabalho, as bravas mulheres que ficaram nas casas solarengas do tempo em que se construiu uma hoje cidade legendária. O ouro existia nas bandas do Voturuna. Depois veio o açúcar, vieram os negros e também chegou a usina que gerava a luz. Muito fraca a princípio. Seguindo seu destino de berço dos bandeirantes, a cidade acabou se transformando num verdadeiro acalanto. Ela é Santana do Parnaíba, uma verdadeira relíquia pertinho de São Paulo. Ela fica a 42 quilômetros da capital. Venha pela rodovia Castelo Branco até o quilômetro 26. Entre à direita na Estrada dos Romeiros. Seja bem-vindo. Bonita, risonha, sonhadora a meditar. Se alegremente assim sonha, é porque sabe sonhar. As casas brancas perfeitas, agrupadas a sorrir, parece que foram feitas só mesmo para seduzir. As ruas curtas, compridas, pequenas, grandes também, estiradas, encolhidas, são ruas que eu quero bem. Senhores telespectadores, sejam bem-vindos à cidade de Santana de Parnaíba. Hoje os senhores vão conhecer um pouco da geografia, da gente, dos costumes e da cultura da nossa cidade. Está muito bom esse café, hein? Tá bom, café verdadeiro, né? Café com gosto de café, café da terra. Eu sou um privilegiado. A gente pode começar esse programa tomando um café, mas um café autêntico, uma mesa brasileira, uma mesa com doces e salgados, como não vi há muito tempo, hein, dona Francisca? Que coisa bonita. A senhora pode me ajudar a descrever o que a senhora colocou aqui? Não. Aqui, por exemplo. Aqui vai ovos, farinha, açúcar e o creme. Como é que chama esse doce? Vienenses. Vienenses. E aqui? Esse é pão de ló torrado. É pão de ló simples, aquele pão de ló caipira mesmo. A gente fatia. Mas é uma delícia, saboroso, né? Fatia e põe para torrar. Esse pão que eu não acho em parte alguma. Pão caseiro. Pão caseiro. Como é que a senhora prepara esse pão? Bom, esse aí vai a mesma coisa, farinha, ovos, leite, um pouco de manteiga. O que mais a senhora preparou para esse café da manhã tão simpático? Esse é um bolo de fubá. Sei. E aquele são os sequilhos, que aqui na terra que se faz muito também. Uhum. Aqui são os bombocadinhos, os docinhos de leite. Docinhos de leite. E os pastelzinhos. É tudo assim no diminutivo, pastéisinhos, né? Assim, docinhos. E se a gente não tomar cuidado, embarque. Dona Francisca, é verdade que o peixe morre pela boca, é? Às vezes, né? Eu tô vendo que com uma mesa dessas ninguém resiste. É ou não é, dona Jacira? É, eu que eu diga, né? É? Dona Cidinha, dá para tomar café tranquilo aqui em Santana de Parnaíba ou é como São Paulo que as pessoas saem correndo? Só dá. Dá para tomar café bem tranquilo mesmo. E dá para conversar bem? Dá para conversar, para tudo. É? Mas eu soube,
meu serviço de pesquisa andou me informando que a senhora foi atriz, né? Foi ou não foi? Atriz, não. Foi. Eu tomava parte no grupo de teatro aqui, mas nunca fui atriz. Agora, eu sei que quem faz teatro passa por uma série de situações muito curiosas, né? Como é que foi o caos de A Missionária? Tá vendo? É que eu nunca trabalhei em dramas, né? Eu Sei. trabalhava só em comédia. E quando foi nesse drama, ele me pôs como... Era aquele negócio de feitiçaria, né? Então chegou a missionária no lugar e os feiticeiros pegaram e iam sacrificar a missionária, né? Quando chegou na hora principal do drama, apareceu... Então ele chamava a bruxa, né? Que vinha sacrificar a missionária, aparecia eu com os peles de onça, assim, com arfões na mão. Quando eu apareci no parque, foi só uma gargalhada. E a senhora ensaia dando tempo entre em cena e o pessoal ri? Não, mas não tinha. Quando a gente ensaiava, ninguém assistia, né? Então, mas aí como é que a senhora reagiu? Ele teve que esperar o pessoal acalmado de rir e tudo, e daí continuamos. Mas ele ficou muito bravo. A senhora riu junto ou não? Não, eu fiquei sério. Eu vou aceitar um pastel. Pois não. Do que é esse? De carne. De carne? É. Ah, que beleza. Tá bonito, hein? Só um, dois. Um. Dona Jacira, a senhora é daqui de Santana do Parnaíba mesmo? É? Sou. A senhora passou a juventude aqui? Todinho. Todinho? Todinho. Uma cidade tranquila, uma cidade calma e, num certo sentido, pequenininha, né? Como é que eram os namoros aqui na região? Ah, era só de olhar. Só de olhar? Só. Mas Tirava-se linha. Desculpe, eu volto a insistir. Namoro era só de olhar? Só. Mas nós temos outros sentidos também. Mas... Era só o sentido da visão? Só. Lidinha, como é que era com a senhora? Era mais ou menos assim, não era tanto assim, mas era parecido. Era mais ou era mais menos? Mais, né? Eu acho que um pouco mais. Como é que era esse mais? Também era meio de longe, viu? Meio de longe? É. Mas não tropo, não? Não, conversava e tal, mas não era... Era um pouquinho mais do que o tempo dela, né? Havia muitas festas na cidade? Havia. Quais eram as principais? Olha, tinha a Romaria do Suru, que era uma festa muito boa mesmo, que todo mundo gostava muito. O povo se reunia aqui na igreja e daí saía para o Suru, que é um bairro daqui, né? E lá tinha quermesse, missa, e a gente levava virado, sentava lá, fazia piquenique. Era uma festa deliciosa, mas acabou agora. Santana do Parnaíba mudou muito? Mudou, sim. No que mudou, dona Jacira? O progresso, por exemplo, a luz, não, já tinha luz desde quando, a luz elétrica, desde quando eu conheci por gente, já havia, né? De modo que lá onde nós morávamos, na Light, tínhamos todas as facilidades, ferro elétrico, fogão elétrico. Então já existia uma luz muito fraca, não é? Uhum. E era iluminada a cidade toda. E depois mas demorou muitos anos para o progresso. É tudo de terra, a cidade, né? Havia estradas, ruas escuras que deixava a Rua dos Sapos, né? Era só sapo que tinha, porque não tinha sido aterrado ainda. Aí foi indo, foram derrubando casas velhas, que foi uma pena, né? Foram vendendo, derrubando casas de taipas, e fazendo outras. E foi melhorando, aí já tivemos praças. Parnaíba está assim, com esse jeito colonial, há quase 400 anos. É tanto tempo que tudo por aqui parece ser confortável. As casas novas acabam se adaptando às mais velhas, uma forma de respeito. É essa ordem que paira no ar. Quem vem de fora não se sente visitante. Com sol ou com chuva, há sempre um rosto amigo para dar as boas-vindas. A dona Nenê nasceu aqui em Santana de Parnaíba e passou praticamente toda a sua vida. Só saiu aos 17 anos para estudar em São Paulo. Fez a escola normal, estudou francês, estudou música e voltou para cá e manteve toda essa atividade até bem pouco tempo. Que atividades existiam aqui? Existiam muitas festas? Tinha festas, né? Festas religiosas, né? E também cívicas tinha. Havia festa. E na casa das pessoas, havia muitas reuniões? Bailes?
A baile, antigamente nós fazíamos cada sábado um baile numa casa. Hoje era na sua, não era na minha. A gente dividia. E a senhora estava sempre nesses bailes? Eu sempre nos bailes. Não perdia nenhum? Não, não. A primeira a entrar, a última a sair. É mesmo? E dançava a noite toda? Eu gostava de dançar a noite inteirinha. Se perdia uma, eu saía excomungando o baile. Que tipo de música a senhora gostava de dançar? Aqui era a sanfona. Ah, era sanfona. Mas era um tocador, tocava a sanfona. Muito bem? Muito bem. E morreu moço. Seu marido também mexia com que? Teatro? Ele gostava de teatros. Ele dava teatros. Ele tinha um grupo dele? Tinha. Tinha. E aqui é interessante que ele marcava a hora. Todos estavam lá, nenhum faltava, nenhum. Gostavam mesmo, sabe? Não, ele nunca me deixou participar. Não? Não. Como é que era a professora, dona Nenê? Era uma professora enérgica? Eu era. Eu era muito brava. É mesmo? Eles falam até hoje. Eu era brava. Era enérgica em que sentido? O que a senhora exigia de um aluno? Eu exigia tudo direitinho. E a senhora teve 5 filhos, né, dona Nenê? Mas não parou de dar aula mesmo assim? Não. E como é que a senhora fazia para cuidar das crianças e cuidar das outras crianças? Eu tinha sempre bom empregado. Me fala um pouquinho das festas aqui da cidade. A festa, por exemplo, lá daquela capelinha do Santo Antônio. Como é que era essa festa? Era um piquenique. Era um piquenique. Iam todos a pé. Era o dia inteiro? O dia inteiro. Desde manhã até a tarde. Até 5 horas, e daí voltava. Agora, dona Nenê, depois que a senhora se aposentou, a senhora ainda continuou dando aula aqui, né? Na sua casa? Continuava. Agora eles não têm vindo, né? Eu soube que agora que vai voltar o francês, né? Eu soube, eu vi um zum aí. E a senhora gostaria que voltasse? Ah, volto. A senhora volta da aula? Volto. É mesmo? Ah, se eles vierem, eu volto. Volto. Não tenho o que fazer. A arquitetura da cidade acaba estimulando permanentemente uma série de dúvidas de natureza histórica. E quem vai nos ajudar a pensar historicamente Santana do Parnaíba é o John, que é historiador e é pesquisador. Uma pergunta muito simples a princípio. Como é que tudo começou? Bom, essa é uma pergunta das mais complexas, né? Inclusive existe uma controvérsia antiga sobre a fundação da cidade. Nota-se, por exemplo, dentro das brochuras turísticas e tal, que a data de fundação da cidade seria 14 de novembro de 1580, que mistura duas informações díspares, né? Primeiro seria 14 de novembro, que foi a data da fundação da vila, que se deu, de fato, em 1625, portanto, 45 anos depois da suposta data. É uma diferença grande, né? E essa data de 1580 seria uma referência à primeira capela que foi colocada nesse local, que também provém de um erro histórico, né, de um padre que fez a primeira história de Parnaíba, que se enganou, né? E a partir de memorialistas antigos aí do século XIX e tal, chegou a essa data errada, né, de 1580, quando na verdade provavelmente essa capela foi fundada na primeira década do século XVII, né, por volta de 1609, 1610, né, pelos Fernandes, né? Quer dizer, tem uma data oficial para turista, né? Para comemorar oficialmente o aniversário da cidade. E tem uma outra que se aproxima, muito provavelmente, da origem histórica da cidade. Certo. Né? Como é que era o início? Qual era a atividade econômica que acontecia aqui em Santana do Parnaíba? Bom,
Inclusive, essa imprecisão na data de fundação reflete justamente a informalidade, né, da fundação de povoações, né, de povoados durante o período colonial em São Paulo. Nesse período, em particular, houve uma expansão maciça a partir de São Paulo, né, em busca de escravos índios, sobretudo. Existia também, né, uma atividade paralela de mineração. Inclusive, alguns lugares aqui dentro do município de Parnaíba, como o Voturuna, por exemplo, foi o alvo de algumas expedições mineradoras, né, ou seja, na busca de ouro. Mas, na verdade, o que acontece, né, durante essa expansão, há dois processos articulados. Um é a busca de índios no sertão e o outro é a volta, né, desses chamados bandeirantes, né, com os seus cativos índios e a formação de núcleos de povoamento. E houve muita violência, né? Ah, sim, sim. Inclusive é um capítulo da história do Brasil que é muito mal compreendido. Nós estamos conversando aqui com o John Manuel Monteiro, e o público certamente já deve ter percebido que ele tem um leve sotaque, muito discreto. Um sotaque, assim, de quem fala um pouco de inglês, É, um pouco. Um pouco. Você é brasileiro? Não, não sou. Onde é que você nasceu? Eu sou norte-americano de origem, mas eu sou de descendência portuguesa e passei muito tempo aqui no Brasil. John, existem vários estereótipos quando se conta a história, né? E principalmente quando se quer ensinar de uma maneira acomodada. Um desses estereótipos diz que Santana do Parnaíba era berço dos bandeirantes, né? Eu gostaria que você, com sua visão crítica de historiador, traduzisse essa expressão. Toda essa história dos bandeirantes é baseada em umas ideias de que eles eram grandes desbravadores, que eram grandes pesquisadores de minerais, esse tipo de coisa. Na verdade, né, desde o início até o fim, né, mesmo com a descoberta de ouro, que foi por acaso, né, eles estavam numa expedição em busca de índios, né, e acabaram achando ouro. E no momento certo que mudou toda a história do Brasil. Passear é uma das coisas que mais se tem vontade de fazer quando se chega a esta cidade. Estamos indo para o Voturuna, um morro que abrigou bandeirantes e hoje é bairro residencial. No meio do caminho, a capela de Santo Antônio do Suru é parada obrigatória. Olha, essa capela, Regina, ela tem um valor cultural assim, muito grande para nós parnaibanos, né? Não só pela idade que a capela tem, mas também pelo que continha dentro da capela, tá? Era uma imagem de Santo Antônio e é conhecida como Santo Antônio do Suru, porque o bairro aqui se chama Suru. E falando da imagem, né, essa imagem, uns 10 anos atrás, ela foi roubada aqui da capela, tá? E uns 15 dias depois, nós encontramos essa imagem num restaurador em São Paulo. A gente recuperou a imagem e trouxe de volta para o município, mas não se encontra mais na capela. Se encontra em lugar mais seguro, né? E essa capela ela é muito importante para nós pelas tradições já de muitos e muitos e muitos anos, né? Das antigas romarias do Suru, a população todo ano, no dia de Santo Antônio, saía e ainda sai em romaria da porta da igreja matriz até a capelinha do Suru. Continuamos o passeio. A estrada de terra nos faz pensar nos bandeirantes, os primeiros homens a trilhar a mata do Voturuna depois dos índios. Iam em busca do ouro, que existiu, mas não durou. As riquezas hoje de Santana de Parnaíba é a história. Parece mesmo que esse chão foi feito para conservá-la. Não só os monumentos aqui construídos, como os de outros lugares do Brasil, como essa casa mineira do final do século XVIII. Ela foi totalmente desmontada em Minas Gerais e reconstituída aqui. Um trabalho paciente que nasceu da paixão desse homem. Ilo é mineiro e conheceu a casa na infância. Um dia, já adulto, impediu que ela fosse destruída, conseguindo compradores para ela. Hoje, a casa está aberta para visitação e Ilo, que também é escultor, conta com orgulho como foi o trabalho de reconstituição. Desmanchar cuidadosamente
catalogando peça por peça, vamos dizer numa linguagem melhor, numerando, e também numerando lá no papel. Esse foi o processo que eu usei. O senhor teve que fazer um esquema antes? Teve que fazer uma planta da casa? Eu fui desenhando janelas por janelas, porta por porta e tábuas de assoalho. Inclusive, na minha casa, eu tenho o resto do material usado. Agora, seu Ilo, é como se fosse um jogo de quebra-cabeças, não é? Justamente. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Que uma vez, tirando isso lá de Minas, misturando tudo, aqui eu encontrei a maneira de montá-la. E o transporte de peças tão antigas assim, tem que ser cuidadoso? Qual o cuidado que o senhor teve que tomar? Muito cuidado até na demolição com as pessoas que não acreditavam que eu realmente ia reerguer essa casa. Seu Ilo, as paredes de lá eram de quê? Era taipa portuguesa, vamos falar no pau a pique barreado. Por isso o senhor nem tinha condições de reconstruir dessa mesma forma aqui, não é? O maior valor é a estrutura, né? Trazer a terra de Minas para colocar em São Paulo seria vantagem. E não se perdeu nada nesse transporte? Não. Veio intacta. Seu Ilo, uma casa reconstruída como essa aqui, ela continua tendo valor histórico? Sim, porque eu estou conservando aquilo que ia dissolver em Minas, apodrecendo ou então sendo feito carvão. Ilo também mora em Parnaíba, assim como seu Francisco, um caseiro que está aqui há 6 meses e parece ter encontrado o paraíso. Para morar aqui é ótimo. É um lugar de tranquilidade, sossego, tem liberdade total das crianças, pode brincar à vontade aí, não tem perigo nenhum. Super gostoso. Nós vamos continuar levantando a trajetória dessa cidade histórica. Nós continuamos conversando com o John. Nós falamos do chamado ciclo de ouro de Santana do Parnaíba, mas houve uma decadência. O que aconteceu depois? O ciclo de ouro, né, realmente teve um efeito perverso sobre a economia local, porque ao invés de projetar Santana de Parnaíba mais ainda dentro da economia colonial, estrangulou aquilo que era produzido aqui. De que modo? No sentido em que não foi possível abastecer as minas com a produção local, pela distância, dificuldade de transporte, agravado pelo fato de que na descoberta de ouro houve um fluxo migratório para fora de Parnaíba, de São Paulo em geral, né, de povoadores que foram para Minas Gerais, que levaram consigo os índios escravos africanos e se fixaram em outros lugares. Mas vamos marcar bem, John, o que era produzido aqui na região? Bom, no século XVII era produzido sobretudo trigo, que inclusive não se produz mais aqui há muito tempo. Aqui nesta região existiam grandes propriedades rurais? Sim, existiam, né, mesmo durante o período bandeirantista, né, assim, pode-se perceber, né, algumas capelas rurais e fazendas grandes que existem nesta região são dessa época. Mas também, nesse período do açúcar, do início do açúcar, houve também, né, uma expansão da grande propriedade rural, né, e surgiram alguns engenhos que produziam açúcar, mas sobretudo, eu tenho a impressão, produziam aguardente, né, que era enviado para Minas Gerais e para outros lugares. Como é que era a escravidão negra aqui na região? Bom, a escravidão negra em Parnaíba certamente teve características um pouco diferentes, né, da escravidão que a gente convencionalmente conhece, né, da grande lavoura e tal. Mas a escravidão é escravidão. Sim, em termos, né? Porque a escravidão tem muitas faces. Agora, dentro da história da escravidão, há um aspecto também interessante, que foi pouco estudado na história do Brasil, que Santana de Parnaíba tem alguns exemplos, que seria, né, essa passagem da escravidão para a formação de bairros rurais de ex-escravos. Então tem aqui em Parnaíba até hoje, né, se cultua até certo ponto, né, a memória de um bairro chamado Cururuquara. Era um bairro negro, né? Sim, até poucos anos atrás, né, em que houve, né, uns contratempos que acabou tirando as famílias negras da terra, né? Que contratempos?
No sentido da especulação imobiliária e assim por diante, né? Mas o interessante para o historiador, né, não que isso não seja, né, mas o interessante seria a origem desse bairro, a ligação entre, né, uma comunidade rural e a escravidão, porque é um verdadeiro sucessor da escravidão, né, esse bairro rural negro. E se principiou não simplesmente da dádiva do senhor, né, que entregou a terra para os libertos, né, depois de alforriados. Muito pelo contrário, isso reflete também, né, todo um processo de luta e de reivindicação dentro da escravidão, né, em que os próprios escravos são agentes políticos do seu próprio destino. Os negros que conseguiam a liberdade só recebiam terras distantes do centro. O bairro do Cururuquara foi uma dessas terras. Fica a 12 quilômetros. É preciso atravessar a rodovia Castelo Branco para chegar até ele. Hoje, ele é um condomínio e abriga muitas chácaras. Quando foi fundado, há mais de 100 anos, era um bairro negro de identidade tão forte que deixou raízes. Só existe uma forma para se conhecer um pouco dessa história. É conversando com a família que viveu aqui. A dona Luísa e o seu Carmelino. Eles dois moraram aqui mais de 40 anos. A dona Luísa nasceu aqui e o seu Carmelino veio com 4 anos para cá. Os dois casaram, tiveram os filhos e ficaram por aqui e foram embora há pouco tempo. Dona Luísa, como é que essas terras vieram parar nas mãos da sua família? Foi o seguinte, meu avô foi escravo e conseguiu sair aos 16 anos com a libertação. E ele então comprou um pedacinho de terra. E desse pedacinho ele foi comprando e foi aumentando as suas terras e é onde viveu até o fim da vida. A senhora sabe quantos metros, quanto de terra ele possuía? 92 hectares. Nossa, e foi ficando para vocês? E foi ficando para a família, para nossa família. E por que essa capela que é tão importante? Importante porque no dia da libertação eles construíram essa capela e puseram nela São Benedito de Padroeiro. E festejaram naquela noite de 13 de maio, o dia 12 e o dia 13 inteirinho. Aliás, festa é uma coisa que sempre fez parte da família, né, dona Luísa? Sempre. Todo mundo gosta de uma festinha. Todo mundo. Da minha família, pessoas de fora. Ela era assim, no dia 12, eles preparavam os ranchinhos, todo de folha. E à noite, às 8 horas da noite, era a procissão, com reza solene, a queima de fogos, depois o leilão, e depois baile, e também o samba. Jacarezinho mora na lagoa, o pescoço torto tá comendo minha leitoa. O jacarezinho mora na lagoa, o pescoço torto tá comendo minha leitoa. Estava deitado na praia, Maria veio e me chamou. Fiquei contente quando meu amor chegou. Estava deitada na praia, Maria veio e me chamou. Fiquei contente quando meu amor chegou. Ninguém explica o porquê, mas os negros que aqui viviam saíram daqui por muitos motivos, até mesmo medo. Agora, eles querem reviver a tradição, pelo menos da festa de 13 de maio, celebrada na Capelinha das Palmeiras. Quando todos estiverem reunidos, a ladainha vai encher a capela, acabando com a solidão. Oh, glória da Virgem, sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. O céu forrado de veludo azul marinho veio ver devagarinho onde o foi ia dançar. Ele pediu pra não fazer muito ruído, que os santinhos distraídos foi dormir sem se lembrar. E vem de longe o eco surdo, bumba sambando, a noite inteira em curralado batucando. E vem de longe o eco surdo, bumba sambando, a noite inteira em curralado batucando. Bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba,
bumba meu pai do campo, bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba, bumba meu boi bumba. Ele não sabe que seu dia é hoje. Oh, ele não sabe que seu dia é hoje. Esse costume ou essa tradição de se fazer santos em terracota vem desde o século XVII, que até mesmo os escravos costumavam modelar os seus santos de devoção em barro. E além da sua história, além de seus costumes, do seu folclore e das suas tradições, Santana do Parnaíba se torna ainda muito mais atraente pelo seu lado profano. O centro de Santana do Parnaíba é tombado. Portanto, a cidade é um patrimônio cultural de todos. Mas um outro patrimônio dessa cidade é o seu jeito aconchegante. Lá está a matriz, com certeza, seu edifício maior. O hospital, a ilha, a represa, a Santa Cruz do Major. A ponte que se debruça sobre as águas do Tietê, como velha que soluça sem nunca dizer porquê. O Tietê que os bandeirantes viram trêmulo correr, daqueles tempos distantes tem muita coisa a dizer. Existe na cidade uma outra relíquia histórica conhecida por Capela Velha. Dizem que é muito simples por fora, mas o seu altar, todo revestido de ouro, chama a atenção de quem a visita. Infelizmente, a nossa equipe não pôde gravá-la, porque o proprietário das terras onde ela foi erigida impediu a nossa entrada. Em compensação, os moradores desse bairro onde nós estamos agora, o Sítio do Morro, descobriram outra ruína muito importante e resolveram divulgar. Procuraram pela Jaci, que é historiadora, também aqui da cidade, e vieram avisá-la desse fato. E ela começou a desenvolver, então, uma pesquisa. E nós vamos conhecer agora essas ruínas, não é isso, Jaci? Vamos lá. Pegamos uma pequena trilha feita pelos meninos do bairro. Parece que estamos num bosque. Alguns metros abaixo e já avistamos as ruínas. Já é isso aí, Jaci? A ruína de pedra. E o pessoal aqui da região, né, eles acreditam que seja eles chamam de cela dos escravos, né? Baseado em que eles acreditam nisso? Olha, isso é meio de história oral, eu acredito, porque como eles não conhecem, eu estou fazendo a pesquisa documental, né? Então a gente não tem nada concluído ainda. É tudo em cima de suposições, né, que a gente está fazendo a pesquisa. A gente chegou em 1780, através da escritura de compra e do inventário do proprietário dessa região na época. Chamava Antônio Francisco de Andrade. E o que ele era? Ele era o sargento-mor, né, da cidade, que tem uma patente militar, em hierarquia seria o segundo, né, porque o capitão-mor era o principal e o sargento-mor seria, na escala, a segunda patente mais importante. Agora, Jaci, ela é todinha de pedra, né? Sim, ela é pedra sobre pedra e a gente não percebe nenhuma liga, né?
Então o valor dessa construção... Isso é uma construção característica de que lugar, do lugar do Brasil? Olha, ela é mais característica do litoral, né? Do litoral, assim, tem Aém, São Vicente. Aqui no Planalto a gente não tem notícia de alguma coisa parecida. Né? São pedras daqui mesmo? É, pedra da região. Você percebe, né, pelo caminho que a gente fez, que é um lugar com muita pedra. Então, eles aproveitaram o material da região. Dentro das nossas exposições também estaria, que isto aqui provavelmente seria uma capela. Por enquanto, as ruínas estão protegidas pela mata, bem ao lado de uma comunidade que abrigou muitos estrangeiros. O sítio do Morro também abriga muitas famílias que vieram da Europa, principalmente Itália, Espanha e Portugal. Esta aqui é uma casa portuguesa. E como uma casa portuguesa, com certeza tem sempre pão e vinho sobre a mesa. Não é, dona Isabel? Exato. Por que os portugueses, os italianos, os espanhóis gostam de vir morar aqui nessa região? Olha, porque aqui tem muitas árvores, muitos montes e esta região lembra as nossas paisagens de Portugal, principalmente da Ilha da Madeira. A casa é bem portuguesa, mas o coração já é bem brasileiro. Dona Isabel foi uma das pessoas da comunidade que lutou para que se fizesse alguma coisa com as ruínas do sítio do Morro. O pessoal antigo, assim que agora tem aproximadamente 100 anos, comentava que realmente aqui tinha escravos e que bem perto daqui tinha a gruta, chamada Gruta dos Escravos. Então eu me interessei e eu cheguei até ir lá, mas estava com bastantes árvores, assim, bastante mato na entrada e era difícil assim, o acesso. Mas eu me interessei e achei que as autoridades locais deveriam ficar assim por dentro do assunto, né? Porque é uma coisa histórica, né? Dona Isabel, o que essas pessoas mais antigas diziam que era aquela construção de pedra ali? Lá, segundo eles, eram levados os doentes com lepra. Eram colocados lá até morrer. Quem eram esses doentes? Os escravos mesmo? Eram escravos, provavelmente com lepra ou então outras doenças desconhecidas na época. Então eram levados para lá. Perseverar o que está pronto. E eu acho que ficaria assim uma região histórica e turística. Bem, nós já falamos dos escravos, do açúcar, mas há também, na história de Santana do Parnaíba, um outro marco que é significativo para a história da cidade. Qual é ele, John? Bom, eu acho que você se refere à implantação de uma usina hidroelétrica, né, a primeira do estado de São Paulo, que foi a Light, né, a partir de 1901, que construiu, né, uma barragem, uma usina no Rio Tietê. Light and Power. A São Paulo Light and Power Company. Tramway Light and Power Company. Sim. Que também era eles fizeram um bonde também em São Paulo naquela época, né? Mas, em todo caso, aqui em Parnaíba teve um efeito marcante sobre a história da cidade, porque foi, de repente, né, o progresso, né, que na época era muito significativo, né? Porque Parnaíba era um lugar que ficou para trás, porque não passou a ferrovia aqui, por exemplo. Mas o que representou para Santana do Parnaíba a chegada da Light? Bom, eu acho que teve um impacto contraditório, né? De um lado foi muito positivo, né? No sentido de aí finalmente chegou o progresso, né? Essa ideia, né, do desenvolvimento para uma cidade que estava dormindo desde o século XVII, né? Ou século XVIII, pelo menos, né? Mas de um outro lado criou uma série de conflitos também, no sentido em que a Light também, de repente, virou, né, o principal empregador da cidade, o principal proprietário de terras, né, e existe dentro dos arquivos da Light alguns litígios, né, na justiça entre a Light e sitiantes da região. Questões de desapropriação de terra. Tem questões de desapropriação, como também direitos tradicionais ao uso de terrenos públicos, por exemplo, da passagem por certas terras para tirar lenha ou para buscar água, esse tipo de coisa. A Light começou a cercear esses direitos, né, que os sitiantes reivindicavam historicamente.
Então cria, né, esse tipo de conflito. Mas de um outro lado, também, um outro conflito que eu não sei, não está muito bem documentado, talvez algumas pessoas que viveram naquela época podem lembrar disso, que seria o impacto, né, de ter sobretudo durante a construção da usina, o impacto de ter, de repente, 1000 operários, né, numa cidade tão pequena, que evidentemente gerou, né, uma nova vida cultural. As curvas do rio Tietê, ao lado de Parnaíba, viraram o século entrando na modernidade. O local foi escolhido para abrigar a primeira usina hidrelétrica de porte industrial do Brasil. Foram 15 meses de construção, onde os materiais eram trazidos de trem de São Paulo até Barueri. De lá vinham em carros de boi. As pedras de granito utilizadas na construção do dique saíram das margens do rio. As máquinas vieram de fora e quase toda a mão de obra veio de Parnaíba. Aquelas pedras ali embaixo estão exatamente no local da antiga usina. Aqui mais em cima ficava a casa do chefe que controlava todo o serviço lá embaixo. Um local bastante privilegiado. Durante muito tempo, muitas pessoas de Santana de Parnaíba trabalharam aqui. Inclusive o pai de uma pessoa que nós vamos entrevistar agora, o Sr. Roque. O Sr. Roque também trabalhou aqui nessa usina, mas a partir de 1929. Agora, o pai dele ajudou a construir essa usina, construir a barragem. Sr. Roque, o seu pai contava alguma coisa dessa época, desse trabalho que ele fez? Meu pai era um italiano imigrante. Ele trabalhou na construção da barragem, da segunda barragem daqui da usina. Ele dizia que a única coisa que ele contou para nós foi que naquele tempo não tinha aquele aparelho de arrebentar pedra. O negócio era com broca e marreta. E eram pedras de granito, não é? Era pedra de granito mesmo. Muito dura? Dura mesmo. Quando o senhor veio trabalhar aqui em 1929, quantas máquinas já estavam funcionando? Já estavam funcionando 8 máquinas. E muitas pessoas da cidade trabalhando aqui? Todo o pessoal de Parnaíba trabalhava na usina, porque não tinha outro para fazer, né? Só trabalhava na usina. E a cidade, naquela época, sentia a influência dessa usina, a primeira usina de São Paulo? Ela sentiu essa influência, sentiu a importância dessa usina? Muito. Era muito importante para Parnaíba. Por quê? Porque foi a primeira usina feita aqui pode-se dizer, aqui no estado de São Paulo, né? Alterou alguns hábitos da cidade? Alterou porque abriu o caminho para muita gente trabalhar, né? No início, quando foi fundada, ela era uma das 3 maiores das Américas. Rapidamente, os passos do progresso tecnológico mundial a deixou para trás. Em 1952, a usina deixou de gerar energia para funcionar apenas como usina elevatória. Ficou a lembrança estampada nos poucos prédios que restam daquela época. Ficou também uma dura lição, a de que o progresso desvinculado da natureza deixa marcas que nem sempre o homem pode apagar. Era uma beleza. Esse rio produziu muito peixe. Inclusive, eu peguei muito peixe nesse rio, quando era criança. Todo esse sistema complexo, ele interfere bastante profundamente na vida toda da metrópole, na vida da cidade. Entende? E essa interferência, frequentemente, até é vista por alguns como negativa, por outros como positiva, toda uma discussão. Nós acreditamos, inclusive, que a postura da Eletropaulo de fazer estas obras agora, que estão aprofundando o leito do rio, tirando suas ilhas e eliminando a possibilidade de enchentes em São Paulo causadas por esse fator, não é? Isso realmente é uma coisa que já decorre de uma visão do peso que a empresa teve quando ainda era outra empresa, né? Era uma velha multinacional, no meio ambiente, que na verdade, ao mudar o curso do Rio Pinheiros, ao dominar a serra com aquela potência hidráulica toda, tinha-se uma postura bem característica de uma certa época da humanidade recente, que é a ideia de que a natureza pode ser dominada. Pode ser dominada. E essa ideia de domínio da natureza, hoje em dia, lentamente vai sendo substituída por uma ideia de relação simpática com a natureza, de relação harmônica com a natureza, não é? As ruas de Parnaíba são convites abertos para se morar aqui. O difícil é conseguir um imóvel disponível ou, quando isso acontece, é preciso conseguir dinheiro, muito dinheiro. Tem casa em Parnaíba cotada em dólar, muito diferente do que acontecia há menos de 30 anos. A cidade era um verdadeiro achado. Pessoas de diversos lugares e com atividades diferentes vieram para cá. Era uma cidade muito fechada,
era uma cidade meio abandonada. Na verdade, Santana, não sei se te explicaram, mas ela faz parte daquelas cidades abandonadas que existiram em São Paulo. São Paulo tem uma história de cidades abandonadas, cidades onde todo mundo migrou e ficaram abandonadas. E Santana foi uma cidade que ficou abandonada. A gente sonhou em fazer de Santana um vilaggio cultural brasileiro, porque Santana é mais importante que Ouro Preto, mas muito mais antigo que Ouro Preto, é muito mais antigo que 90% das antigas cidades brasileiras. Então, nós queríamos fazer, ou eu queria fazer por nossa conta, e ajudando, transformar isso num vilaggio realmente antigo brasileiro, que seria uma coisa excepcional. Nenhuma cidade tão grande como São Paulo, de 15 ou 20 milhões de habitantes, tem uma vila tão antiga como Santana. Isso foi alertado, isso foi avisado aos governadores, praticamente todos pessoas amigas, não? Mas eles gostaram da ideia, mas não se sensibilizaram. Eu gostaria de salvar Santana e transformar ela numa verdade histórica, muito mais agora com a família que nos rodeia, quer dizer, uma coisa moderna, uma coisa do capitalismo, que está muito bem, acho ótimo a família. Quer dizer, agora Santana, que poderia ser realmente a grande vila, como se isso fosse na França, seria uma coisa maravilhosa, seria um petit Versailles, sabe, uma coisa assim, você tem um grande empreendimento imobiliário, de repente você tem a referência histórica. Então, isso e o contraste. Claro. Não, aqui virou lixão. Aqui virou lixão. Santana é um lixão de tudo que tem no resto. Quer dizer, não é valorizado. A coisa histórica realmente não é valorizada. Existem várias expressões que procuram definir Santana do Parnaíba.
berço dos bandeirantes, cidade acalanto. Mas, acima de tudo, o que esta cidade tem é alguma coisa muito especial. Alguma coisa aconchegante que está no modo de existir de todos os seus habitantes. Venha conhecê-la. Ela está bem próxima de São Paulo.